Boa noite a todos. Estamos ao vivo para dar início à nossa terceira noite da Semana Teológica 2020. Sem dúvidas, a Semana Teológica mais relevante dessa pandemia, até porque não tem muitas outras aí que eu tenha conhecimento, mas estamos muito felizes pela sua participação. Primeiro dia nós tivemos uma noite muito especial com o reverendo Adrien Balzeus, que falou conosco sobre teologia pastoral, dando a sua experiência para nós sobre teologia nessa área, pregação, aconselhamento, teologia de ministério, foi um plantador de igreja. E ontem a gente teve uma presença ilustre do meu amigo Vitor Fontana, que também é teólogo, está fazendo o seu mestrado aqui nos Estados Unidos, na Trinity International University, e ele bagunçou a cabeça de todo mundo aí. Bagunçou, os meus mentoriados agora tem um mês só para eu tirar as minhocas que ele colocou na cabeça de todo mundo. E hoje, para colar os cacos, para ajudar a gente a entender um pouquinho, colocar os pingos nos is, nós vamos ter uma noite sobre teologia bíblica. E eu tinha vários convidados que eu poderia selecionar para falar sobre teologia bíblica, mas um dos grandes caras dessa área e um grande colega que a gente está sempre fazendo alguma coisa juntos, eu convidei um convidado assim que, na minha opinião, é um dos grandes nomes da teologia bíblica brasileira e que é um cara que está só começando, assim como eu, né? Não é muito velho, tem só uns 3 filhos por enquanto, e é um cara que tem muito a contribuir para nós na igreja brasileira. É um cara que tem produzido muito conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, tem cursos, manja muito de grego, de hebraico, de línguas originais e tudo mais. E de quem que eu estou falando? Estou falando do meu amigo Paulo Won. Boa noite, meu querido. Tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui fazendo parte dessa semana teológica do canal do meu amigo Jean. Depois dessa introdução que você deu, eu posso ir embora, porque você já me fez perder os galardões que eu tinha acumulado no céu. A gente não tem nem roupa, né, para falar da igreja brasileira. Mas tudo bem, a gente inventa, né? Mas, cara, que alegria estar com você. Você é um... Conheci o Paulo, aliás, é interessante, né? Porque na nossa semana teológica, Paulo, a gente, ao invés de convidar alguém para dar uma palestra, a gente faz uma entrevista. Porque tem uma coisa por detrás. Aqui no Calvin Seminary, a gente tem uma filosofia, entrevista ensina mais do que palestra. Os professores falam isso, tanto que as semanas teológicas aqui sempre tem entrevista. E a gente aprende muito mais porque é um clima muito mais informal, a gente acaba conhecendo mais sobre a vida da pessoa. E você lembra quando foi que eu te conheci, você me conheceu pela primeira vez? Cara, eu só me lembro quando eu fui dar uma aula lá na Penha, né? Cobri você lá numa aula aí que falei sobre as escrituras, né? Mas, cara, foi um dos nossos primeiros contatos, eu acho. Foi, mas teve um primeiro, antes desse aí. E até da onde surgiu o seu contato para eu conversar com você. Teve uma formatura do Servo de Cristo. Não sei se você vai lembrar, foi numa igreja chinesa. E nós estávamos lá como professores. Teve comida pra caramba lá no final. E no meio dos corredores a gente se conheceu. Foi. Nossa. Foi lá que a gente se conheceu. Você sabe que essas formaturas é uma loucura, né? Porque além de muita gente, a igreja não é muito grande, então você tem todos aqueles familiares e os professores têm que ter toda aquela cerimônia de coloca a beca, tira a beca, depois vai lá, tira a foto. Então eu não me lembrava disso. Foi ali. E foi nesses corredores que a gente começou a conversar. Você perguntou o que eu estava estudando. Eu acho que eu lembro. Eu já estava quase que me encaminhando para o PhD aqui no seminário. Sim. E a gente foi conversando ali, falamos muito de Bavinck, de teologia sistemática, de teologia bíblica, de igreja presbiteriana. Foi ali. A gente teve um rango brutal naquela noite, cara. Brutal. Com chinês não se brinca, né? Chinês tem que ter abundância na mesa, né? Essa é a forma oriental de você demonstrar respeito e de você ser caloroso com as visitas, né? Cara, foi maravilhoso. E aproveitando que a gente está falando de como a gente se conheceu, foi no âmbito
intelectual, no âmbito acadêmico? Conta para o pessoal que está nos assistindo aí. Aliás, coloca nos comentários aí, você que está assistindo essa Semana Teológica, terceira noite, se você conhece o Paulo On, se você já assistiu algum material dele, algum conteúdo, coloca aqui nos comentários, eu tenho certeza absoluta que você conhece. Eu falo muito de você na minha mentoria, porque tem muita gente que me pergunta: ô, pastor Jean, vale a pena estudar grego? Vale a pena estudar hebraico? Cara, fala com o Paulo, é com ele que você tem que falar. E aí eu indico muito você para eles. Ah, legal. Conta para o pessoal aí, qual foi a sua jornada teológica? Onde que você estudou? Quais cursos você fez? E qual que é aquilo que, na sua opinião, sua especialidade? Eu não sou originalmente do mundo da teologia, né? O meu bacharelado foi em Relações Internacionais, né? Eu cheguei a fazer uma grande parte de um mestrado em Ciência Política na PUC de São Paulo, mas eu desisti, né? Eu fiz todas as matérias, só faltou a dissertação, mas eu vi que aquele não ia dar em muita coisa, desisti. Trabalhei muito tempo no mercado financeiro, e nessas idas e vindas, sempre eu tive uma convicção do chamado de Deus, mas não era um tempo apropriado para entrar no seminário, na minha juventude. Depois que eu terminei tudo que eu tinha que terminar na faculdade, adquiri um pouquinho de experiência profissional, aí surgiu a oportunidade de entrar no Seminário Servo de Cristo, como mestrando em divindade, e lá eu fiquei uns bons 7 anos, né, porque eu fazia... porque eu estudava só à noite, e eu fazia bem devagar, porque o meu intuito não era terminar rápido, porque eu sabia que se eu terminar rápido, eu tinha que entrar no pastorado rápido, então eu fui meio que empurrando, fazendo bem calmamente. Me formei, né, no ano de 2014 para 15 eu me formei. Depois de uns 2 anos, depois de 1 ano e meio surgiu a oportunidade de estudar fora. Na verdade foi uma grande surpresa, porque eu fiz o application, a aplicação, né, em 2 universidades conceituadíssimas em teologia no Reino Unido, que é a Universidade de Durham e a Universidade de Edimburgo. E eu não estava muito botando fé que eu ia passar, não, sabe aquele negócio que você faz assim meio cético, né? E eu fui aceito nos 2. E tinha 2 amigos meus, um em cada cidade, que estavam falando para ir, não, vem para cá, tal. Mas eu acabei decidindo por Edimburgo, mais por causa, enfim, de toda a estrutura da universidade, mas por causa de um amigo muito querido que estava lá, e eu cheguei a morar com ele, né, fui acolhido pela família dele, o Bernardo Shaw. Que legal. Aliás, um abraço para o Bernardo, é nosso colega lá do Servo de Cristo. Nosso colega lá. E eu passei 2 anos na Escócia, né, com família. Na época eu tinha já 2 filhos, já passei lá, terminei o meu mestrado, voltei já imergido integralmente no ministério, servindo a igreja, também servindo como professor no Servo de Cristo, que sempre foi um seminário muito generoso, que tem como filosofia valorizar principalmente os alunos, né, que têm um desempenho e que conseguem, né, demonstrar aí, usar a prata da casa, né. Então é um seminário muito piedoso. Mão de obra barata. Mão de obra barata. A gente tá lá para servir, né? A gente é servo de Cristo. Nós 2 estamos na mesma, hein, Jean? Tá certíssimo. Mas essa foi mais ou menos a trajetória. Então, assim, eu fiz, assim, em um curto espaço de tempo, né? A gente ainda é jovem. Deus foi muito generoso e gracioso em permitir que eu pudesse estudar várias coisas, ter muita experiência em vários lugares, e cá estamos nós falando de teologia bíblica, né? Coisa que há 10 anos atrás eu nem imaginaria que eu estaria fazendo. Pois é, os caminhos de Deus são caminhos que a gente só conhece quando eles se revelam. É verdade. Paulinho, seguinte, cara, o que você estudou lá na Universidade de Edimburgo? Foi Novo Testamento, Antigo Testamento? Você estudou um monte de coisa ao mesmo tempo? A minha ênfase foi mais estudos bíblicos, né? O que nós chamamos de estudos bíblicos no mundo acadêmico para cima dos trópicos, não é aquele estudo bíblico que você faz na igreja, são os estudos teológicos focados na Bíblia. Então eu tive aulas avançadas de grego, de hebraico, de
aulas avançadas de exegese, todas essas coisas, né? Então, cara, foi muito legal. Assim, olhando para trás, foi uma das coisas mais impressionantes que eu fiz e que eu não sei como que eu fiz, né? Porque a gente estava com os melhores especialistas. Tinha dias que a gente abria manuscritos e lia com ele os manuscritos do ano 1000 na biblioteca. A gente brincava de acertar a palavra escrita em determinado papiro. A gente sentava em roda toda a aula para traduzir livros inteiros, 1 Tessalonicenses, por exemplo, Jonas inteiro, a bênção de Moisés em Deuteronômio 34, coisas assim que só Deus mesmo para ser tão gracioso, e para quem gosta, né, porque isso daí não é para qualquer um, é para nerd mesmo, né, eu me considero um nerd nessa área, que é um conhecimento muito específico, mas cada momento que eu vivenciei lá foram momentos muito bons, e eu me considero especializado lá mais em Novo Testamento. A minha dissertação foi no Novo Testamento, focado na narrativa do incidente do templo em Mateus, comparado com Marcos, aí uma análise mais de crítica da redação. Uma coisa também que foi surpreendente, porque eu fui para Edimburgo querendo fazer doutorado em 2 aos Coríntios, né, estudar Paulo, mas calhou de eu fazer uma análise mais nos evangelhos, né, na crítica da redação, que foi uma experiência muito boa. Cheguei a passar no doutorado, também em Edimburgo, em Durham, mas como secou a fonte das bolsas lá, a gente teve que voltar, mas Deus estava no controle de tudo, e a gente sabe por que Deus fez a gente voltar cedo aí dessa jornada. Com certeza, muito bom ouvir sua história, muito bom ver o que você estudou. Essa ideia de você estudar fora do país é uma coisa interessante, porque eu falei isso com o Fontana ontem. Perguntei para ele qual foi a coisa mais revolucionária, a coisa mais importante de estudar fora do país. O que ele respondeu foi contato com fonte primária. Uhum. E é uma coisa interessante, né, Paulo? No Brasil, você que está aí, você sabe que a igreja, por mais que tenha dificuldades, é uma igreja viva, é uma igreja crescente, uma igreja ativa, uma igreja que tem seus problemas, como qualquer igreja grande. E no mundo, a igreja, ela não é uma igreja tão ativa assim. Aqui nos Estados Unidos é uma igreja meio morna, não sei como está a situação na Escócia, mas por outro lado, eles têm uma história de academia muito invejável que a gente não tem, de certa maneira, no nosso país. Óbvio que em algum outro lugar você acha, mas é uma tradição muito forte de ir às fontes primárias, de estudar o texto nas línguas originais. Aqui no Kelvin eu não faço doutorado em Novo Testamento e no Antigo Testamento, mas a gente sempre vai nas fontes primárias dos grandes autores, por exemplo. Sim. A gente lê Agostinho em latim, a gente lê Kant em alemão, a gente lê Kuyper em holandês. É uma coisa muito bacana, porque a gente não está acostumado com isso. E isso já vai uma dica para você que está assistindo o Paulo, você está assistindo o conteúdo dele, o meu. Se tem uma coisa importante nos estudos teológicos, não queira tudo mastigado dos outros. Não tente achar literatura mastigada do autor A, B e C, porque aí você vai estar perdendo a oportunidade de ir direto naquele autor e ter a sua própria reflexão sobre ele. Isso é muito importante. O nosso povo gosta de tudo muito mastigado. Isso me irrita um pouco, porque soa um pouquinho de preguiça, né? Mas eu não quero nem entrar nisso. Vamos direto para o que interessa, mestre. Vamos lá. O que é teologia bíblica? Cara, teologia bíblica, falando assim bem fácil, né, na verdade é uma proposta teológica, né, de construir a partir das escrituras, né, o entendimento teológico acerca dos temas e dos vários assuntos que a escritura tem a nos apresentar. Você que já leu a Bíblia, você já percebeu que a Bíblia não é um código legal pleno ou um tomo de teologia sistemática. Você não recorre ao índice por assunto. Você tem um texto corrido, e a Bíblia é formada por vários gêneros literários que apresentam o conteúdo que é a verdade e a verdade de Deus de várias maneiras, e pegando emprestado várias imagens e vários tipos de linguagem.
Então, nós temos a convicção que Deus, de alguma maneira, acomodou a sua revelação de maneira que o homem pudesse entender facetas dele reveladas na sua palavra, e o exercício da teologia bíblica é você tentar compreender como que esses fatores eles se ligam ao longo da grande narrativa bíblica. Então, por exemplo, o que a Bíblia tem a falar sobre, os anjos? A gente não tem um doutrinário coerente, a palavra não é coerente, mas uniforme sobre a doutrina dos anjos em toda a Bíblia. Sistematizado. Sistematizada. Tem livro que nem vai falar de anjo, que desconhece o papo de anjo. Mas aonde ela ocorre, o que a teologia bíblica faz? Ela vai lá, vai destrinchar o porquê que aquele assunto está sendo lidado, a forma pela qual aquele assunto está sendo analisado, e qual que é a teologia que nasce do contexto imediato, e como que essa teologia ela se liga no grande quebra-cabeça, né, na figura geral, no grande quadro da revelação bíblica. Então, é uma tentativa de você ser bíblico, né? Mas bíblico no sentido de você analisar biblicamente, dentro do cânon bíblico, a relevância de um tema, articulado sempre com todas as outras variáveis que nós temos, tá? Então, a gente vê como a própria Bíblia, ela organiza, né, os seus temas, não apoiado em categorias que nós criamos, categorias que nós temos na sistemática ou categorias filosóficas, mas a Bíblia tem uma própria maneira dela organizar os seus próprios assuntos. Então, a teologia bíblica tenta entender como que isso funciona, partindo do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia, ela, a despeito de ser formada por vários tipos de gênero literário, ela é uma grande narrativa, uma narrativa linear, uma narrativa que tem começo, meio e fim, e que tudo ela encaixa em determinados pontos, e que quando você olha de cima, todo o enredo da Bíblia, tudo tem um certo tipo de unidade, tá? Unidade, uma racionalidade, tudo dentro do grande propósito de Deus no cosmo e também na humanidade e também nos indivíduos. Cara, que definição maravilhosa que você deu. Na minha mentoria, eu uso duas palavrinhas e através dessas duas palavrinhas eu tento cobrir um pouquinho do que você falou, mas não com tanta beleza, com tanta clareza, que eu uso duas ferramentas que a teologia bíblica nos oferece, que é a análise sincrônica e a análise diacrônica. Uhum. Para quem não sabe, o termo sim significa localizado, é uma coisa dentro, e o dia através. Uhum. Duas maneiras de você enxergar a Bíblia, muito que o Paulo está falando aí. É uma unidade, mas você pode analisar fotos, mas essa foto não pode ser excluída ou divorciada da grande narrativa. Sim. Então você analisa a foto dentro do filme. Uhum. Essa é o jogo de linguagem que eu faço. Análise sincrônica e diacrônica. Cara, da onde veio o teu interesse por estudar teologia bíblica? Cara, isso tudo é culpa do Seminário Teológico Servo de Cristo, tá? Porque é um negócio interessante que quando as pessoas começam a estudar teologia, as pessoas estudam teologia e criam esse interesse muito por causa de um interesse voltado para a teologia sistemática. Não sei se você já percebeu isso. As pessoas querem entender quem é Deus, né? Por que existe o diabo? As perguntas existenciais, né? As perguntas existenciais, como que vai ser o fim do mundo, né? Todas essas coisas. E as pessoas têm uma ênfase muito na sistemática. Mas o Seminário Servo de Cristo, ele sempre teve uma ênfase muito grande na teologia bíblica, até porque os grandes mestres que eu tive, e que ainda são meus mestres hoje, eram eminentemente biblistas. Então, o Dr. Stephen Kirchner, o meu querido mestre Luiz Saião, e eu tive várias, assim, matérias com eles, e eles sempre enfatizando a questão do texto bíblico, de como você tem que ter um olhar diferenciado para esse texto, entender esse texto como a base de todas as coisas, né? Você até tocou nesse ponto na introdução. As pessoas geralmente perguntam assim, é relevante eu estudar a Bíblia? É relevante eu estudar as línguas originais? Eu falo, é tão relevante que é a base de todas as coisas, porque é apenas
tendo como pressuposto a leitura da Bíblia e o seu entendimento da Bíblia num todo e no específico, que você consegue extrair delas todos os assuntos, todas as categorias, que mais tarde vai chegar a teologia sistemática e vai catalogar, vai chegar a teologia filosófica e vai dialogar com as metodologias e com as categorias filosóficas, vai chegar a teologia histórica, que vai analisar todo o desdobramento da história das doutrinas e da história da igreja dentro dos nossos 2000 anos de história, e tudo começa no entendimento mais basilar do que é o cânon bíblico e de que história a Bíblia tem a nos contar. Porque se a gente não situa a Bíblia como uma história e de que nós também fazemos parte dessa história, a Bíblia virá algo muito impessoal, virá alguma coisa que não faz parte do meu mundo. Então, essa ênfase que eu tive no seminário, e foi muito determinante, aliado também a uma paixão crescente que eu tive em relação ao texto bíblico por si, né, as línguas originais, a exegese, e você vai entendendo que somente por meio de uma correta leitura do texto bíblico, de uma correta interpretação desse texto bíblico, que você pode extrair dela uma doutrina que seja uma doutrina universal e durável. Porque se você entende o texto bíblico fora do seu contexto, o texto bíblico vira margem de, manobra para seus próprios interesses, e coisas ruins podem acontecer, como sempre tem acontecido na nossa história. Então, é mais questão, vamos dizer assim, de como eu fui educado teologicamente, que começou a despertar esse interesse em teologia bíblica. E, cara, só de passagem, você foi educado e muito bem, né? Aliás, se você está procurando um curso de teologia em São Paulo, eu não sei se o EAD do Servo tá... Eles estão com vários cursos online agora por causa da pandemia. Então é bom aproveitar agora. Se você está procurando um curso de teologia no Brasil, com mestres que têm qualificação, que têm noção do que estão fazendo, que não estão lá para brincadeira, eu recomendaria. E se você gosta de teologia bíblica, nós temos uma das maiores autoridades no Brasil de teologia bíblica, que é o professor Steven Kirchner. Eu falei ontem com o Vitor, se você procurar em toda a tradução da Bíblia em português, em algum lugar você vai ver o nomezinho dele lá. Tem nome dele. Aliás, inclusive a NVT, que ele pegou a parte final aí do processo de tradução aí, de encabeçar a equipe, né? Cara, o Steven é muito bacana. Um abraço para você, Estevam, colega nosso lá de docência. E olha que privilégio chamar ele de colega, né? Tem que abusar, tem que abusar. Cara, e o Vitor falou ontem que ele escreveu uma das cartas para você também, Cara, ele escreveu cartas para tudo quanto lugar que eu me apliquei. Então, eu acho que meio caminho andado, né? O Estevão, ele ficou até cansado de escrever tanta carta de recomendação. O Estevão escreveu, o Ziel também escreveu em nome da instituição, e embora eu não tenha acesso a essas cartas de recomendação, porque não é ético, né, essas cartas vão direto para a universidade, até para que haja um processo de transparência, por eles terem me aceito, eu acho que o que eles escreveram... Não falou mal. Né, eu acho que partiu de um coração muito generoso. Eles não mentiram, mas eles foram generosos. Não, mas aí, com certeza, são muito generosos. Até porque a gente sabe que quando a gente é aluno, eu não sei como é que foi você, mas na época do seminário, chega no 4º ano, eu não aguentava mais. Mas você que é um cara que já chegou no seminário mais maduro, eu acho que os professores dão muito mais moral. Porque o cara, ele já tem uma graduação, às vezes 2, o cara já tem trabalho, tem filhos, o cara vai se dedicar à teologia. Os professores, eles são muito generosos mesmo. E eu acho que... Com certeza. E o Servo de Cristo tem a grande qualidade de não ser um curso de bacharelado, né? Um curso de mestrado. Então, as pessoas já vêm com um background, uma cabeça um pouquinho mais madura, o pessoal já sabe o que quer, a postura deles na aula já é diferente, as perguntas que eles fazem nas aulas são diferentes. O momento que isso é uma confidência que eu faço, eu já dei várias matérias lá, e um dos momentos
momentos que dá mais tensão é quando alguém levanta a mão para fazer uma pergunta, porque você sabe que aquela pergunta vai ser uma pergunta muito qualificada e que a probabilidade de você ter que dizer, cara, eu não sei, eu vou ter que estudar para responder, e ela existe bastante. Esse é o bacana, você dá lição de casa para os outros, eles dão lição de casa para você. Você não, é uma mão lava a outra, isso que é o espírito da academia, né? Paulinho, falando em perguntas, eu ia fazer uma pergunta para você que está no meu roteiro aqui, mas acabou que essa pergunta veio muito parecida aqui nos comentários, então eu vou soltar aqui nos comentários. Tá bom. O André Santos Silva disse o seguinte: deveríamos então, à luz do que você já falou aqui, ao invés de começar pela teologia sistemática como é própria aqui no Brasil, eu vou colocar entre aspas aí, como é própria aqui no Brasil, iniciar pela teologia bíblica? Responde essa pergunta para o André. Você perguntou para a pessoa errada, porque essa pergunta já... Até o Jean sabe o que eu vou responder, né? Tem que começar pela teologia bíblica. Vamos ser assim mais claro. Toda teologia sistemática nasce de uma boa teologia bíblica, tá? A teologia bíblica não é rival da teologia sistemática. É uma coluna para a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é útil e muito útil para a vida da igreja, mas só que se você começa de cima para baixo, você incorre no perigo de, quando você aprende todas as categorias sistemáticas e depois vai ler a Bíblia, de você ler a Bíblia já com um viés muito grande, baseado nas categorias que você aprendeu na sistemática. Então, você passa de uma maneira muito sutil, a querer impor ao texto algumas coisas e impor ao texto algumas soluções que você já tem previamente na cabeça. Por outro lado, é impossível ler a Bíblia numa tábula rasa. Você tem que ter alguma coisa já na cabeça, uma cosmovisão, você tem que ser direcionado, por isso que a vida da igreja é muito importante, porque os seus pastores fazem isso, ou deveriam fazer de maneira assim mais presente, de direcionar, não, você tem que ler a Bíblia assim. Eu não estou falando que você tem que ler a Bíblia com neutralidade, porque neutralidade não existe. Entretanto, o contato com as Sagradas Escrituras e o domínio que você tem sobre ela vai ser fundamental para que tudo isso possa construir uma teologia sistemática boa lá na frente. Tem muitas coisas que a teologia sistemática ela não consegue responder na sua plenitude. Por quê? Porque o texto bíblico não responde. E por que o texto bíblico não responde? Porque aprove a Deus deixar muitas coisas a nível do mistério. E se você começa pela sistemática, não entendendo dessa parte dos propósitos da revelação de Deus dentro do texto, você vai chegar em conclusões fechadas lá na frente, por causa da sua teologia sistemática, por causa de todas as categorizações que você cria dentro da sua cabeça, e você vai impor todas essas conclusões ao texto bíblico, sendo que o texto bíblico, em muitas vezes, não resolve essa questão, deixa aberto. Aí nós temos grandes tensões. E na minha opinião, você ter uma teologia bíblica saudável faz parte da curva de crescimento e da curva de aprendizado, porque a sistemática, ela exige de você uma articulação de ideias e de categorias um pouquinho mais refinado, que começa dentro da teologia bíblica. É um processo de aprendizado, você está na base, está fazendo todos os alicerces, levantando pilares sólidos, para que lá na frente você venha com a sistemática, que você tenha a condição de dialogar com a filosofia, porque como você vai dialogar com a teologia filosófica se a sua convicção do texto bíblico não está clara, se a sua cosmovisão bíblica não está arraigada na verdade? Teologia histórica, para mim, eu sou teólogo mais voltado para a área bíblica, e eu tenho como convicção própria de que tudo começa com o texto bíblico, formando uma teologia bíblica saudável, e essa teologia vai dar todos os subsídios e toda a ajuda necessária para que você possa ter uma teologia sistemática boa, e esse conjunto vai fazer de você um teólogo mais completo, que tenha mais trato e flexibilidade e sabedoria para você poder responder as grandes questões que nós temos levantados aí no nosso mundo e no nosso tempo. Cara, que resposta maravilhosa. Pessoal, valeu a pena ou não valeu ter chamado o Paulo para estar com a gente hoje aí? Essa é uma pergunta muito, muito feita.
Eu acho que, Paulo, você deu uma resposta muito boa, muito completa, porque você falou das coisas que eu geralmente falo quando eu estou falando sobre essa questão entre teologia sistemática, teologia bíblica, essa rixa, né, que tem. Uhum. Primeira coisa, o Paulo deixou claro, não há divórcio entre as disciplinas. Não pode haver. Não pode haver. Até porque ele citou uma outra coisa, número 2, que são os pressupostos. Óbvio que o texto bíblico sempre vem primeiro, sempre deve vir primeiro que qualquer outra reflexão. O núcleo duro da nossa reflexão cristã é a Escritura. Só que o Paulo deixou muito claro que você entra para o texto bíblico com pressupostos. E não é um problema entrar no texto bíblico com pressupostos. O problema é entrar com maus pressupostos. Com certeza. Então, assim, eu costumo dizer, Paulo, que metodologicamente, teologia bíblica sempre precede teologia sistemática. Mas, na prática, é sempre uma tarefa simultânea. Uhum. Porque, ao mesmo tempo que eu estou interpretando o texto, eu tenho pressupostos me norteando. Vou dar um exemplo para você. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra do Greg Beale, aqui nos Estados Unidos, que é um grande teólogo do Novo Testamento, aí, escreveu um tijolo de Apocalipse. Uhum. E ele comentou de uma crise que ele teve em Cambridge, que ele fez o doutorado dele lá, que foi um texto de Marcos. Marcos começa o evangelho dele falando sobre a vinda de João Batista, e ele cita 2 textos do Antigo Testamento, um de Malaquias e o outro de Isaías. E ele coloca as duas referências juntas, dando a entender que foi um profeta que escreveu, e ele diz que o profeta foi Isaías. E aí ele estava escrevendo a dissertação de doutorado dele, e ele perguntou então para a sua orientadora, e aí, qual que é a sua opinião aí? Marcos está citando Malaquias, depois ele cita Isaías, mas ele tá só mencionando Isaías. Aí a resposta dela foi, não, na verdade, acho que ele nem sabia o que ele estava fazendo. Provavelmente ele estava tomando um cafezinho na hora, que é bem aquele tom de quem tem uma perspectiva crítica sobre a Bíblia. Cética, né? Pressuposto. A ideia de que o autor está escrevendo, mas ele tem falhas, ele tem limites, ele tem, enfim, uma perspectiva limitada. Nós que já vamos para o texto com a ideia de que é um texto inspirado, infalível, enfim, a gente já vai com outro espírito para o texto. Só que o Beale, como tinha esse pressuposto que você acabou de dizer, que a Bíblia é uma história só, é uma grande narrativa, que cada palavra foi escolhida a dedo, ele então foi atrás e descobriu um texto rabínico que quando você vai citar 2 profetas juntos, você sempre coloca a autoridade sobre o maior. E a partir dessa referência ele matou a charada, que Marcos, ele não se esqueceu, ele não tomou um cafezinho na hora de lembrar do Malaquias. Ele estava só seguindo uma tradição rabínica comum. E eu achei isso fantástico, porque a maneira como você aborda o texto, seus pressupostos, de certa maneira vai determinar o grau de comprometimento que você vai ter com o texto. Então, pega isso que o Paulo está falando para vocês e engole que é ouro. Tanto a teologia sistemática quanto a teologia bíblica, os nossos pressupostos teológicos, a nossa análise do texto, elas vêm juntas. Óbvio que metodologicamente você tem que começar por teologia bíblica, porque você não vai pregar teologia sistemática no púlpito, você não deve fazer isso. Você tem que pregar a escritura, não é isso que Paulo diz lá? Prega a palavra. E, obviamente, teologia sistemática é um apoio para essa missão fundamental da igreja. Então, acho que é bom colocar esses pingos nos is, né, meu mestre? Com certeza, com certeza. Os pressupostos são importantíssimos, e essa história do Marcos é muito interessante, porque eu vejo assim, o Marcos, ele tinha muito claro as categorias de figura de linguagem, né? Ele pegou a parte pelo todo, né? Ele pegou Isaías porque é o mais relevante, mas tava na cara de que os primeiros cristãos e os leitores primários sabiam que não era só Isaías, tinha Malaquias lá também, né? Então não é questão de desonestidade ou de lapso. A gente tem que ter uma noção, e isso é um exercício muito bom, também próprio da teologia bíblica, em você se colocar no lugar dos primeiros ouvintes, lá 2000 anos atrás, para saber o que as pessoas entendiam naquele contexto, porque isso vai determinar a aplicação para o nosso contexto.
Então, os autores bíblicos, eles não escreveram diretamente para os homens do século XXI, porque as categorias que nós temos não são as categorias de 2000 anos atrás, mas eles escreveram para nós também. E para nós compreendermos o que os autores bíblicos há 2 milênios queriam dizer para nós hoje, no século XXI, nós precisamos saber o que os receptores primários entendiam sobre esse texto e toda a forma que a igreja, aos seus 2000 anos de história, teve de curva de aprendizado e de curva de crescimento lidando com esses textos. O que nós aprendemos? Então, isso que você falou é algo muito importante. Paulinho, vamos continuar aqui, que já temos mais de 35 minutos ao vivo. Conversa Legal. com quem entende é outra história. Conversa flui. Cara, mais uma pergunta para você aí. Comente para o pessoal aí que está nos assistindo, que gosta de você, quais são os 3 pensadores, 4, 5, um pensador, que tem influenciado bastante sua perspectiva sobre teologia bíblica. A gente está falando um monte de coisa aqui, gente. É bom você lembrar. Isso aqui não sai da nossa cabeça, viu? Não. Eu acabei de citar o Bill, o Paulo, ele tá falando essas coisas aí, essas minhocas que ele tá jogando na sua cabeça. Tudo isso vem de muita leitura que a gente faz. Aquelas compras que a gente faz que a nossa esposa deixa a gente um pouco contra a parede, é daí às vezes elas nem sabem. Às vezes elas nem sabem que a gente compra livro escondido. Cara, fala para o pessoal aí 3 pensadores que assim você admira, que de certa maneira formaram o seu imaginário sobre teologia. Assim, eu tive vários momentos na minha vida, né? Eu comecei a minha vida teológica com um impacto muito grande do John Stott, principalmente do livro dele, A Cruz de Cristo, porque A Cruz de Cristo foi um livro que me tirou um pouquinho da minha vibe mais, vamos dizer assim, mais neopentecostal, mais de batalha espiritual, e me colocou numa vibe mais normal de cristão, porque faz você enxergar toda a questão do sacrifício de Cristo e por que isso faz tanto sentido para você. E ele faz um bom trabalho de teologia bíblica naquilo que ele se propõe e escreveu em A Cruz de Cristo, porque toda a análise que ele faz da expiação, da crucificação, né, de todas as decorrências disso daí, é um trabalho muito bom e muito bem elaborado. Mas o John Stott não é um grande nome da teologia bíblica, né? Ele é um grande expositor, foi um grande expositor. Eu escolhi 4 nomes, né? Começando aí pelo métier mais reformado, né? O Bill, ele é, assim, eu acho que poucas pessoas dentro da tradição mais reformada têm uma sensibilidade tão grande quanto a questão da narrativa bíblica, de todo o enredo bíblico, como o J.K. Bill. E eu fiquei profundamente impactado com a teologia bíblica que ele fez sobre a idolatria, nesse livro aqui, ó. Cara, nossa, esse livro é uma obra de arte. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos, né? Temos uma tradução aqui em português, eu acho que vem pela Vida Nova, mas quando eu tive acesso a esse livro, eu meio que entendi o que é você fazer uma teologia bíblica, porque ele explora toda a questão da idolatria em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, analisando a questão de que a Bíblia entende a idolatria como um ato do idólatra se parecer, emular o ídolo que ele constrói, e que o ídolo que ele constrói é a projeção de si mesmo. Então é o ato mais egoísta que você pode fazer, idolatrar. E ao mesmo tempo, de acordo com a narrativa bíblica, é o ato mais tolo que você pode fazer, porque você está colocando você no pedestal, os seus anseios no pedestal. Então é alguma coisa que se retroalimenta, entendeu? Olha só aí, ó. Olha quem apareceu aqui só para ouvir você. Ele vai dar um passeio que aqui ainda tem sol. Olha, Tintim. Gracinha. Ele tá meio irritado aí, é que ele apareceu na televisão aí, sem ser consultado. A audiência vai subir só porque ele apareceu. Legal. Então, o Bill, ele é um teólogo que eu sempre tenho na cabeceira da minha cama, né? E esse livro, se você não leu, procure ler,
porque explica de uma maneira muito clara qual que foi o grande problema do Antigo Testamento e continua sendo o problema de todos nós, que é o problema da idolatria. Paulo, só uma parte no que você está falando aí, que eu acho que você tocou num ponto nevrálgico, que é a abordagem bíblica como um todo, né? E ele pega o tema da idolatria e ele mostra como isso se desenvolveu na narrativa bíblica. Essa abordagem é um pouco diferente da abordagem, por exemplo, como faz o Tim Keller, que escreveu um livro chamado Deuses Falsos, e aí que eu acho que você que está nos assistindo pode aprender, ganhar uma ferramenta nova para aquilo que a gente está tentando passar para você. Os dois são da mesma tradição. Os dois são teólogos presbiterianos, reformados. Os dois escreveram livros fantásticos sobre idolatria. A diferença é que um está usando uma caixa de ferramentas e o outro está usando uma outra. O Tim Keller, ele é um teólogo fantástico, mas ele é um popularizador de boa teologia. Sim. O Bill é o produtor dessa boa teologia. É a fonte, é a fonte. Essa é a diferença. Então, alguns conceitos que você não vai ver no Keller, você vai ver só o resultado desses conceitos na prática. Então, se você quiser conhecer qual que é a nascente desse jorro maravilhoso, o Bill é um cara fantástico, pelas razões que o Paulo colocou. Profundamente acadêmico, profundamente conectado com o que de melhor tem sido produzido na academia e, ao mesmo tempo, profundamente enraizado nos pressupostos que a gente endossa na tradição reformada, e assim, uma leitura gostosa de ler. É sensacional, sensacional. Manda bala, mais uma aí. O próximo, né, é um autor que mexeu muito comigo na forma de eu entender o enredo bíblico como um todo, né, foi o N.T. Wright. Falar de N.T. Wright é um pouquinho polêmico aqui no Brasil, quanto é polêmico lá fora, porque o N.T. Wright, ele é um bom polemista, além de saber falar demais, né? Eu tive várias oportunidades em que eu vi ele em loco, ouvi ele, né? Pude não dialogar, mas pude ver como que ele reage às situações. Ele é um cara, assim, é um gênio. E a despeito de toda a forma dele, as pessoas associam ele só com a nova perspectiva, mas a teologia dele é um pouquinho maior, é muito maior do que só Paulo. Ele tem uma trilogia, né, que vai virar quadrilogia, só vai terminar quando o velho morrer, mas ele tem um set, né, de livros que versa sobre o mundo do Novo Testamento, sobre a questão de você analisar o enredo bíblico e aquilo que ele chama, e bate muito na tecla do big picture, do grande quadro. Então, por que a história de Jesus faz sentido? Não é porque é algo pontual que Deus fez, mas é em conexão com tudo aquilo que ele construiu no Antigo Testamento. O clímax, né? A dissertação de doutorado dele é The Climax of the Covenant, né? O clímax do pacto, da aliança. Assim, ele tem lá os seus pontos polêmicos, mas eu, por convicção minha, né, depois de ter lido bastante, eu acho que ele tem muitos pontos que podem ajudar ou complementar já os pontos que nós temos aí dentro da tradição reformada, né? Às vezes nós temos aí vários tipos de discordância, mas as discordâncias, elas não são tão grandes assim se você analisa todas as coisas de uma perspectiva mais conciliatória e mais conformadora, né? Aliás, a forma com que eles geram teologia é muito interessante. O John Piper e o N.T. Wright, eles dialogam através de livros, né? Numa perspectiva batista calvinista mais strict, né, mais dura, outro um anglicano, sabe, que toma cerveja, que é bona vita com tutta la gente, né, e eu acho que ele, além de produzir muito conteúdo a nível popular, ele ensina muito como que nós devemos fazer teologia, que é sempre oferecendo uma resposta de classe, elegante. Nunca vi, pelo menos não em termos públicos ou que é publicado, ele responder com ressentimento e com raiva.
Verdade. É sempre muito maduro, sabe? E as nossas discussões teológicas aqui no Brasil pecam muito por falta de maturidade. As pessoas acham que discordância teológica já é considerar você inimigo a nível pessoal. E é algo extremamente triste o que acontece. Posso dar um exemplo disso? Pode. Ele veio aqui no seminário. Ele é frequentador aí, né? Ele gosta Direto. muito do Calvin Theological Seminary. Ele falou que nos Estados Unidos é o seminário que ele mais gosta de vir. O que eu posso fazer? Tô no lugar certo. E ele veio aqui recentemente e, cara, pegando o gancho da maturidade, a serenidade com que ele responde as perguntas. Tipo, o cara solta 1000 palavras por minuto e, ao mesmo tempo, sempre com aquele tom clássico, né? Voz, rapaz, né? fizeram a voz. Cara, fizeram uma pergunta para ele que eu falei, meu Deus, como que o velho vai sair dessa? E quem fez a pergunta não foi nada mais, nada menos do que um dos meus professores. Não vou falar o nome dele. Só para não colocar ele em maus lençóis aqui. Sabe o que ele perguntou? Ele tinha dado uma palestra sobre Jesus como o clímax da história de Israel. Você acabou de falar disso. E ele, como ele estava em meio aos reformados, ele falou muito de pacto, falou muito da aliança de Deus. É a forma dele se livrar. E aí o professor perguntou assim, olha, sabia que o Calvino e o Kuyper já tinham falado tudo isso que você veio falar aqui pra gente hoje? Você não acha que citar a fonte seria um bom começo para você dizer para as pessoas que estão te ouvindo de quem você está bebendo, de todas essas coisas que você fala que é original e tal? Cara, foi uma pergunta assim, porque de fato, a gente que está na tradição... Na costela. Na costela. A gente que sabe, a gente que está na tradição reformada, a gente lê muita coisa que o Wright está falando, a gente sabe, cara, não tem muita novidade do que ele está falando aqui. Mas é o fresh, né? Ele pega aquelas verdades antigas e ele coloca em nova perspectiva. Sabe o que ele falou? Ele falou, eu sei que Calvino e Kuyper disseram tudo que eu já disse. A questão é que na Inglaterra eles não gostam da Holanda. Falou só isso. Só isso, cara. Ou seja, eu sei. Só que assim, como eu tô escrevendo para um público, citar um holandês não vai casar bem. Eu achei muito legal a humildade dele. Não, e algo que eu gosto muito nele é o bom humor. Ele tem, em inglês tem esse negócio, uma ligação com esse humor mais ácido, né? Mas lidar com as críticas com bom humor, eu acho que é um símbolo de maturidade que a gente fica muito, a gente é muito sensível, sabe? Qualquer coisa que falam da gente, a gente já leva pro pessoal, e não é uma maneira de fazer teologia, porque a teologia dentro da academia é uma constante exposição às críticas. Fazer mestrado, fazer doutorado, você sabe muito bem disso, é o pessoal malhar você o dia inteiro, porque é malhando que você ganha tônus muscular acadêmico e você aprende a dialogar como gente grande. Agora, qualquer coisinha que se fala, o pessoal já pega no pessoal, não é nem com ele, mas o pessoal faz questão de defender, né, de tomar para si as dores, e não é por aí. Então, eu gosto muito dele por causa da teologia, mas também por causa da atitude serena, tranquila, que eu acho que é uma boa forma de fazer teologia. Eu acho que já é metade da resposta que ele vai dar, é o jeito que ele aborda a pergunta. Mas continuando, o que mais tem na sua... Continuando, aí tem uma a dupla de Walter, né? O Walter Brickman e o Walter Eichrodt, né, que escreveram cada qual a teologia do Antigo Testamento, e eu não sou muito da área do Antigo Testamento, mas eu li essas duas obras, uma delas é essa daqui, do Brickman, né, Teologia do Antigo Testamento, Testemunho, Disputa e Defesa, e ele foca muito na questão do papel do testemunho em toda a teologia do Antigo Testamento, que é uma forma dele achar um vínculo comum em todo o enredo do Antigo Testamento, coisa que o Eichrodt também faz muito bem, só que colocando a questão e a temática da aliança. Então, para nós que somos aliancistas, é um prato cheio. O problema é que, como são de linhagem alemã, né, principalmente o Eichrodt, ele escreve em alemão, então é aquela
leitura pesada, sabe? É um teólogo difícil, não dá para você ler na cama, porque se você ler na cama, o diabo, ele age na sua vida e você pega no sono rapidinho, você não consegue digerir o que você tá lendo. Não é leitura de praia, viu, gente? Não. Mas a forma como eles analisam e conseguem enxergar um fio condutor na narrativa, eu acho que é um serviço muito grande a aquilo que nós chamamos de teologia bíblica. Porque quando nós analisamos a Bíblia Sagrada como um todo, existe um fio condutor, existe uma espinha dorsal, existe uma temática que é uma temática que vai se repetindo, que vai tendo um crescendo, que vai tendo um clímax, que vai se desenvolvendo, que a revelação vai sendo progressivamente aperfeiçoada. E você enxergar qual é esse tema e fazer uma teologia em cima dessa temática torna a sua visão do mundo e do Antigo Testamento, da Bíblia, porque não algo muito especial, algo que foge um pouquinho dos padrões e que abre perspectivas maiores de você enxergar talvez o mesmo texto, mas só que de formas diferentes. Então, esses daqui são muito bons. E para terminar, né, Bruce Waltke, né, teologia do Antigo Testamento, né, esse catatal aqui, né, o pessoal aqui no Brasil está fazendo um bom serviço, viu, as editoras estão trabalhando muito bem, e assim, há 10 anos atrás, eu tive que comprar muita coisa no exterior, porque não tinha acesso aqui no Brasil. Hoje, tem livro que já está saindo, depois de um mês lançado, já está saindo aqui. Então, Deus tem sido muito bom para os teólogos hoje que estão nascendo na nova geração. Vocês precisam agradecer a Deus por essa mãozinha que Ele tem dado nesses últimos tempos, através das grandes editoras que nós temos. Com certeza. Paulo, não foi marmelada. Eu queria que o pessoal aqui da mentoria, da minha mentoria, se posicionasse aqui nos comentários. Essa semana que passou, eles me perguntaram, Jean, faz um top 5 das melhores teologias bíblicas que você recomenda pra gente. E eu fiz um top 5. E no meu top 5, o que tinha? Tinha G.K. Beale, tinha Walter Brueggemann, tinha um Frank Thielman, não sei se você conhece, foi não conheço. Traduzido pela editora Shed. Esse Frank Thielman, cara, aliás, um excelente teólogo para te indicar, ele é professor do Beeson Theological Divinity School. É um cara fantástico, cara. É um cara presbiteriano, é um dos únicos presbiterianos do Beeson, e é um cara que escreveu essa obra monumental, são 900 páginas. Meu Deus. Eu fiquei muito surpreso, porque não é um livro que ganhou capilaridade em solo brasileiro, mas ele está traduzido, editora Shed. Aliás, a editora Shed nunca traduz nada ruim. E foi um livro que me surpreendeu, assim. Eu achei que não ia ser grande coisa, e é um livro que eu coloquei na minha recomendação. Então, você que está aí na minha mentoria, está assistindo a gente, você acabou de ganhar a recomendação desses livros aí. O Paulo praticamente citou quase todos que eu falei. Eu citei o Eichel também. Cara, partindo aí, já que você falou de grandes pensadores, eu ia falar para você citar alguns livros, mas você já citou alguns livros. O que você acha? Que a gente está falando de igreja brasileira, você falou que até pouco tempo atrás o cara, ele ficava meio que de braços atados aí para literatura, hoje não é bem assim. Você tem, eu falei do Bruce Waltke também. Legal. E o que você acha que são as lacunas da igreja, ou as deficiências da igreja, e o que ela precisa fazer para amadurecer na teologia bíblica? Cara, quando eu... na verdade, essas perguntas, né, para quem não, assim, conversa de bastidor, a gente tem uma pauta, né, que a gente estabelece antes da live, que você me passou essa pauta, e sempre é uma pergunta muito complicada de dizer, porque, né, quem somos nós para falarmos de lacunas no sentido absoluto e pleno, né? É mais da nossa percepção, ainda como teólogos muito jovens, ainda como pastores começando e ainda como pessoas que têm uma visão muito limitada da nossa realidade. E, assim, em termos de lacunas
relacionadas com a teologia bíblica, eu diria simplesmente que há uma tendência na nossa igreja em geral, na igreja brasileira, em você ter um cuidado e ter uma abordagem muito grande com doutrinas e uma discussão muito acalorada sobre doutrinas, mas muito baseado em ideias de pessoas e de pensadores e muito pouco apoiado naquilo que nós temos na teologia bíblica, numa compreensão realmente bíblica, e isso pressupõe que se nós não temos conhecimento bíblico, a nossa humildade em reconhecer que nós não temos a solução para todas as questões que emergem nessas discussões, essa humildade passa a não existir, porque você se apoia em determinadas posições, em determinadas opiniões de pessoas que você admira, e você passa a ser ativista de pessoas, de pensadores, e não promotores do evangelho. E dentro das discussões acaloradas que nós temos, a nível de mídias sociais principalmente, mas também dentro das igrejas, e a forma como isso daí é abordado e tratado nos púlpitos, eu acho que a gente tem uma perda muito grande, porque a discussão fica muito pobre, fica muito sectarizada, e são discussões que, quer saber, as pessoas, os membros da igreja não estão muito afim de embarcar. As pessoas vão para a igreja com dramas reais e querem que emane do púlpito e dos pastores que estão lá pregando a palavra de Deus uma palavra de consolo e uma palavra que possa dar um norte à nossa miséria, né, à situação difícil que nós passamos. E é difícil você encarar esse tipo de discussão mais infantilizada que nós temos nas redes sociais e a nível geral como uma qualidade, porque, como eu falei, nós fazemos discussão, mas só que fazemos mal feito, fazemos com pressupostos que não são pressupostos firmes. Você fala, eu defendo essa posição porque tal falou, é ingenuidade, né, e é falta de maturidade, e é preguiça de você querer realmente colocar em prova aquilo que você realmente crê por meio de uma análise detalhada do que a Bíblia tem a dizer e como isso é articulado dentro da teologia bíblica e dentro da narrativa bíblica. Por exemplo, questão de predestinação e livre-arbítrio. Pô, a gente está há 500 anos discutindo isso. Você acha que vai ter solução? Eu não acho que vai ter solução. Né? Ainda que eu ache que a predestinação é a resposta correta, essa discussão está em aberto. Porque a própria revelação bíblica, tal qual como ela foi revelada, ela abre possibilidade para que ambas as partes tenham textos e que possam definir ou defender as suas posições. Agora, a minha pergunta é, isso é realmente tão importante assim, ao ponto de estar no top das discussões, ou a gente tem coisa mais importante para fazer e para cuidar? Ou a gente está gastando muito tempo nas redes sociais e está fazendo pouco daquilo que realmente a gente deveria fazer, que é viver uma vida de piedade? Então, eu vejo que tem muita espuma, né? Sabe aquela banheira, cheio de espuma, você taca shampoo lá para ter aquele banho de... Você avalia a qualidade do sabão pelo tanto de espuma que ele gera. Espuma, você escova o dente, tem que sair espuma, você coloca... Eu fazia muito essa brincadeira, né? Eu via na televisão as pessoas tomando banho de banheira com um monte de espuma, eu tacava metade do frasco de shampoo na banheira e eu, lógico, apanhava depois, né? Porque shampoo é caro, mas você vê aquela espuma subindo, mas quando você vê, a quantidade de água é assim, é bem rasa. E a gente acha que o nosso crescimento, que a nossa qualidade como igreja é algo bom, mas quando você vai analisar, tem muito barulho, tem muita aparência, tem muito ego, tem muita espuma, e quando você vai ver, pouco caráter, pouco amor, pouca disposição em dialogar,
assim, virou moda você chamar o outro de herege. Mas sabia que quando você chama o outro de herege, você está condenando ele ao fogo do inferno? Porque heresia conduz à perdição. Heresia é anátema. Heresia é anátema. É Então, maldito. como que a gente pode ser tão pronto a fazer esse tipo... lógico, tem gente que merece ouvir. Não estou falando que a gente não possa emitir tal juízo. Mas a gente é muito rápido a emitir opinião. E essa rapidez de você responder denuncia um pouquinho da nossa imaturidade. Eu entendo, a nossa igreja, a igreja brasileira é uma igreja nova, em termos de uma igreja que está rompendo as cascas ainda do ovo. Nós não temos 2 séculos de história. A igreja presbiteriana está nos seus 60 anos. A gente está... É muito recente o que aconteceu, entendeu? Em termos históricos. O Simonton está aqui na esquina em termos históricos. E a gente não está no nível de discussão, por exemplo, que tem nos Estados Unidos, que tem um protestantismo muito mais antigo, embora tenha suas falhas também hoje, ou aquilo que está na Europa, embora tudo mais frio do que quente, mas o nível de discussão e a maneira como se discutem as coisas é um outro patamar. Se a gente tiver essa maturidade de discutir com a piedade que é inerente ao ethos brasileiro, aquela coisa quente do brasileiro de crer mesmo, né, de você confiar em Deus, se essas coisas se misturarem, eu acho que a gente vai por um caminho bom. Mas eu vejo que tem muita opinião, pouco embasamento, e pouca convicção própria, é muito achismo e você ir na onda de outras pessoas. Temos grandes mestres? Temos, mas é aquele negócio, eu não queria que que o meu aluno dissesse, eu creio nisso porque o Paulo crê, porque o Paulo falou isso. Eu me sentiria mal. Eu prefiro que as pessoas sejam Ele está honestas crendo numa verdade pela razão errada. Eu prefiro que as pessoas digam mais ou menos o seguinte, o Paulo me ajudou a entender certas coisas, que quando eu fui lá ver nas escrituras, eu certifiquei que aquilo, pelo menos, soava algo que fazia sentido e que eu posso tomar como verdade, até porque o Espírito Santo que habita em mim me iluminou dessa maneira, sabe? Nos níveis de discussão acadêmica, que é algo bem estranho, porque a gente não tem lá muito discussão acadêmica, todo mundo é muito sectarizado, as pessoas não querem discutir. É muito discussão de panelinha, entendeu? Panelinha. Os reformados estão na sua panelinha, os assembleanos estão na sua panelinha. Ninguém quer discutir, né? Todo mundo quer atirar no outro, que é muito triste, e talvez seja algo que a gente precise mudar. Sectarismo não é muito bom, né? Principalmente para discussão de ideias. E quando nós formos discutir ideias, nós temos que saber discutir com serenidade, maturidade e bom humor. Cara, eu acho que você matou a pau. Eu tinha muita coisa para dizer sobre isso, mas não vou dizer nada porque você já disse tudo. Uma frase que eu ouvi recentemente aqui no seminário, que, para quem não sabe, o Luiz Berkoff foi professor aqui na casa do seminário de Calvino por muitos anos. E é um cara que ficou conhecido mundialmente, né? Na Coreia tem a teologia sistemática dele, no Brasil, língua espanhola, enfim, por todo lugar do mundo. E uma vez perguntaram alguma coisa para ele sobre o Barth, e ele deu uma resposta muito ríspida, né? Que ele não gostava do Karl Barth de jeito nenhum. Para ele, o Karl Barth não escreveu nada de bom. E aí eu tive o privilégio de ter aula ano passado com um dos alunos do Barth, Opa! Aluno do Barth e foi aluno do Berkoff. Ele teve essa envergadura. Ok. E alguém levantou essa bola, né? E falou sobre o Berkoff, como ele avaliava o Barth. E aí ele respondeu o seguinte: sim, eu fui aluno dos dois, eu posso dizer o seguinte: é muito fácil criticar alguém que você já tem uma animosidade contra. Então, eu acho que você tocou no ponto certo. Tem muita animosidade e pouca discussão de ideias. E por detrás dessa animosidade, que você chamou bem de espuma, pouca água. Ou como dizia minha mãe, né? É muito choro para pouca lágrima. É verdade. E acrescentando, só para eu não perder aqui a oportunidade de falar, as pessoas falam muito por achismo e tem muito, né, fazendo até um meia-culpa da nossa tradição,
Tem muito reformado que defende unhas e dentes a tradição reformada, mas que nunca leu uma página sequer das Institutas para falar de Calvino. E se a pessoa se propõe a ler Calvino, você vai perceber que Calvino, nas Institutas, é uma pessoa muito mais piedosa do que aquilo que você acha que ele é. Com certeza. Tem muito a falar sobre oração, por exemplo. Então, Mandando... é bom a gente saber do que a gente está falando, e se a gente não sabe, a melhor coisa para fazer é, às vezes, se abster de emitir opinião. Com certeza. Ó, mandou um abraço aí o Alain René. Ele vai estar com a gente na quinta-feira, se eu não me engano, falando sobre teologia sistemática. Ô, Alain, obrigado pelas palavras. Bastante das suas ponderações aí. Obrigado, Alain, pela audiência. Paulinho, para nós encerrarmos, cara, que noite, hein? Vocês gostaram de ter o Paulo junto com a gente? Coloca aqui nos comentários qual foi a parte mais importante da fala que o Paulo participou com a gente hoje aí. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa noite. Valeu a pena? Não valeu? Eu, para mim, tô aprendendo muito. Duas coisas para a gente terminar, para você chegar nas suas considerações finais aí. Cara, você tem uma descoberta teológica, assim, não uma recente, mas algo da sua vida. Aquela virada de chave, sabe? Você leu, você ouviu, você estudou com alguém. O Adrien, ele falou uma das que ele teve, que foi quando ele descobriu aquela ideia de que você não tem que pregar sermões biográficos, mas os personagens na Bíblia não estão ali para ser imitados, mas para apontar para aquele que tem que ser imitado, que é o nosso Senhor. Foi uma virada de chave para quem cresceu em seminário teológico, enfim, tinha aqueles sermões biográficos, tudo mais, que você sabe do que eu estou falando. Teve alguma virada de chave? Cara, assim, pode parecer até clichê falar isso, e que eu tô tentando agradar algumas pessoas, mas uma virada de chave muito importante que aconteceu na minha vida foi a virada de chave de cosmovisão que eu tive. Eu nasci num contexto, vamos dizer assim, metodista carismático, né, do movimento das igrejas Holiness. E isso era para mim algo muito caro, né? É uma igreja que eu tenho carinho porque eu permaneci lá até os meus 30 anos de vida. Mas você lê a Bíblia e encontrar na Bíblia alguma coisa que realmente quebra um pouquinho os seus paradigmas é algo que é impagável. E teve, assim, foi um processo, né? Mas você chegar à conclusão das dimensões e das implicações que isso teve, não somente na vida dos personagens bíblicos, mas na sua própria vida, sobre um conceito que a Bíblia trata com muita ênfase, que é a ideia da eleição. Descobrir ou redescobrir ou ter a mente iluminada sobre a questão da eleição e de como Deus faz isso, e do porquê que Deus faz isso, e de como isso afeta você, sabe, faz você crer Jesus de uma maneira mais segura, torna você um pouquinho mais confiante de que o grosso da história, Jesus já fez tudo, e que Deus em Cristo já cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Né? Quando Paulo fala que nós já fomos abençoados em Cristo com todas as bênçãos nas regiões celestiais, Paulo não está falando apenas de elementos místicos ou de elementos futuros, já fomos abençoados, o que envolve o nosso chamado. E você poder olhar para Deus e respirar, eu sou de Deus, e não importa o que eu sou, o que eu faça, eu vou continuar sendo dele, e mesmo se eu morrer hoje, eu vou ser dele, e porque eu sou dele, Deus tem um cuidado com a minha vida, com a minha família, porque Deus vai cumprir o propósito dele, e que Deus tem um cuidado especial ao povo que ele elegeu, que é a sua igreja, e por causa disso a igreja subsiste até hoje e subsistirá até o último momento em que Deus quiser, até a volta gloriosa de Cristo, a despeito de qualquer coisa, nada vai derrubar a igreja, porque o Senhor sustenta tudo, porque é o seu povo eleito para isso. Então isso foi uma guinada, vamos dizer assim, confessionalmente, que mudou a minha vida, e que molda hoje tudo que eu sou, explica o porquê que eu estou na igreja presbiteriana, e eu não tive muito contato com os pregadores pop reformados. Foi muito questão de
parar um pouquinho e ler a Bíblia, ter algumas conversas com pessoas importantes que me ajudaram a compreender um pouquinho, né, desses aspectos. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é entender da importância da história, da narrativa. A vida é uma narrativa. E o ser humano tem uma propensão muito grande em gostar de narrativa. Todo mundo gosta de uma boa história, de um bom caos, né? Todo mundo gosta de ler gibi, porque o gibi conta uma boa história, né? Mangá, qualquer coisa. Se né? o sermão tá ruim, você conta uma história, todo mundo que tá dormindo acorda. Aliás, um sermão que é ruim é porque não sabe contar uma boa história. Porque o sermão deve ser uma boa história, de uma história maior que a história de Deus, né? Aí fazendo uma crítica, aí você sistematiza o sermão, sabe? E não coloca essa linguagem. Algumas pessoas gostam, mas tem outras pessoas que têm dificuldade de usar e de articular essas categorias subjetivas. Então, é um ponto que todos nós precisamos melhorar. Mas voltando à história da narrativa, você entender que a Bíblia é uma narrativa. E mais importante do que isso, indo no sentido de definir o que é teologia bíblica, é você chegar à conclusão que você faz parte dessa história. E, cara, é um privilégio tão grande fazer parte da história de Jesus, fazer parte da história de Deus me considerar como um dos players, como um dos últimos, talvez, né? Porque a vinda do Senhor está próxima. Eu não sei quando, mas que está próximo, tá? Jesus falou isso há 2000 anos, então a gente está próximo. E que Deus, ele compartilha da sua missão conosco, e que isso que nós estamos fazendo é um privilégio muito grande em poder dar a nossa contribuição de fazermos a obra de Deus junto com Ele, no poder do Espírito Santo. E você está na igreja, não precisa pregar, mas você está na igreja catando um papel no chão, ou você está visitando alguém, ou você está aconselhando alguém. Se você para pensar, quem é você para fazer isso? Mas, dentro dessa perspectiva histórica, Deus está usando você para afetar a história de mais um outro. Deus está usando você dentro da sua história como um geral. E Deus está fazendo com que toda a narrativa bíblica, ela se torne história de hoje, não história de ontem. Nós não estamos falando de um Deus morto. Deus não é Deus de mortos, ele é Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, né? Porque nós cremos na perspectiva da vida, da ressurreição, ele é o nosso Deus que age por meio de nós hoje. Então, você ter esse overview de que Deus, ele trabalha por meio de nós, fala a nossa linguagem, que conta a história por meio de nós, nos ajuda a escrever a história de Deus é um negócio meio complicado de falar, mas ele nos inclui como personagens dessa história. Sem dúvida. É algo fantástico e que faz você ter um olhar diferenciado para a realidade, entendeu? Sim, sem dúvida. Cara, eu acho que o que você falou aí é o espírito das doutrinas da graça. E se as doutrinas da graça, escuta o que eu estou falando para vocês aí, o tom que o Paulo comentou sobre essa virada de chave na vida dele diz muito sobre o entendimento dele dessa teologia da graça. Quando você entende a teologia da graça, que foi tudo feito por amor a você, baseado nos méritos de outro, nos méritos de Cristo, não há nada em você para aparecer, não há nada em você para se exaltar, não há nada em você para brilhar. Não há outro sentimento, não há outra virtude que deva aparecer senão a humildade. É esse sopro que você deu assim, eu não preciso ficar correndo atrás, alguém já fez isso por mim. E eu acho que se nós tivéssemos mais dessas viradas de chave, óbvio que depende de Deus, nós seríamos muito mais humildes na prática da nossa teologia. E eu agradeço a Deus que eu tenho você como amigo, que eu posso ver isso, caminhar junto com você, e eu queria dizer de antemão que foi um privilégio ter você com a gente aqui, você abrilhantou a nossa Semana Teológica e trouxe o melhor do que a gente tem sobre teologia bíblica para o nosso país. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí, os internautas, para usar a palavra certa, amaram a sua participação, e eu queria encerrar, Paulo, fazendo uma parte que o pessoal gosta, o pessoal, principalmente o low budget, o pessoal que não tem dinheiro, que é o sorteio. Vamos lá.
Aliás, um abraço apertado para o pessoal da Thomas Nelson. Se você é brasileiro, está assistindo essa live, a editora Thomas Nelson, ela é a patrocinadora da nossa Semana Teológica. Olha só que gostoso falar isso. Aí sim, hein? Aí senti o poder desse veículo. Aliás, a editora Thomas Nelson não apenas é patrocinadora da nossa live Semana Teológica, ela também é uma editora que investe em novos teólogos. É verdade. E o Paulo está incluso nessa lista seleta de novos teólogos. Cara, eu vou sortear o livro, aí depois a gente fala um pouquinho sobre o segredo, tá? Tá bom. Nós temos 300 pessoas cadastradas na nossa Semana Teológica. Eu vou pedir para você, Paulo, falar de 1 a 300. Vixe, fala 1 a 300? Como eu sou muito místico, né? Eu sou da tradição mística da igreja. Eu vou abrir a minha Bíblia e o número da página vai ser o número do sorteado. Né? Aí amanhã já vai ter crítica de mim no Twitter falando que eu sou meio mágico, alguma coisa assim. Vamos lá. O pessoal sabe que não é marmelada, não tem marmelada. Não é marmelada. Número 181. Só um minuto que eu vou ver a lista aqui. 181. Vamos ver quem é. Já tem o nome aqui. Rapaz, ele não colocou o sobrenome, mas ó, eu acho que é Vitor Heinrich Mello. Acho que é assim. Eu vou colocar aqui, ó, Vitor Mello. Esse é o ganhador, é o que está aqui. Eu vou mandar um e-mail para você. Se você é o Vitor Mello, no e-mail está aqui, Vitor.Heinrich-Mello. Tem um nome alemão no meio. Se você está assistindo aí ao vivo, você acabou de ganhar o quê? O livro Teologia Bíblica do Joe Gondingay, que, aliás, é um teólogo de um potencial, assim, de uma verve fantástica. Ele está lançando muito bom atrás de livro, ele tem comentário bíblico, ele tem uma teologia do Antigo Testamento fantástica, ele tem muita coisa para contribuir. Se você está em busca de outro livro, além dos que a gente falou aqui sobre teologia bíblica, o Joe Gondingay com certeza vai contribuir bastante para o seu crescimento teológico. Para nós encerrarmos, agora eu já falei encerrarmos umas 3 vezes, mas pela 4ª vez, cara, a gente falou da editora Thomas Nelson, estão investindo em novos livros. Não é segredo para ninguém, eu já falei para algumas pessoas, eu estou escrevendo um livro que vai sair muito em breve pela editora Thomas Nelson. Conta aí, Paulo, como é que tem sido esse projeto aí seu de escrever um livro? Tá nos momentos finais? Já praticamente acabou a parte da redação. A gente vai começar em breve a parte de revisão e, se Deus quiser, nós vamos ter esse livro que é uma grande introdução à Bíblia, mas não no sentido de oferecer para o leitor um panorama bíblico, sabe, explicação livro por livro, mas de apresentar o grande contexto da Bíblia, né, como que a Bíblia veio ser escrita, cânon, contexto do Antigo Testamento, contexto do Novo, explicação contextual dos gêneros literários, todo esse background bíblico. Vai ser um livro, assim, é um livro que eu preparei fruto das aulas que eu ministrei no Servo de Cristo, e, assim, tá sendo preparado com muito carinho. Não vai ser um livro curtinho, vai ser um livro quase lá com as suas 500 páginas, mas que eu oro para que Deus possa abençoar os nossos leitores e que tenham paciência em me perdoar por todos os pecados que eu cometi lá dentro, porque aquele negócio, né, a primeira vez que eu escrevo livro, o Jean já é escritor já de mão cheia já há muito tempo, mas tem aquele temor, sabe, será que o livro vai ser bem aceito, será que eu não tô enrolando uma parte, será que falta, né, mas o livro vai ter que nascer em algum tempo, eu vou ter que falar, não, é isso e mandar. Então, nós estamos já na parte final. O livro se chama E Deus Falou na Língua dos Homens, uma introdução à Bíblia, pela Thomas Nelson Brasil, em breve para todos vocês.
Então foi isso, gente. Estamos encerrando a nossa terceira noite da nossa Semana Teológica 2020, a semana mais importante da pandemia. E eu queria agradecer mais uma vez o Paulão. Obrigado, cara, pela parceria. Já participei no seu canal algumas vezes, podcast, contexto. Aliás, vende o seu peixe aí. Onde o pessoal pode encontrar você? Bom, você pode encontrar em qualquer rede social, né? Menos no TikTok. Tô fora desse negócio. Não. Senão minha esposa me coloca para fora de casa. É só você digitar Paulo On, né? Nas redes sociais, no YouTube principalmente. E também eu tenho um podcast que você pode procurar em qualquer agregador, menos o Deezer, que o Deezer tá me dando trabalho muito grande para colocar meu podcast lá. Podcast com texto separado, o com é preposição mesmo, podcast com texto, que é o seu podcast de exegese bíblica dentro da família Bibotalk. É isso, foi um prazer muito grande estar nessa live, conversa muito boa com você, que Deus abençoe todos os seus ouvintes, os seus mentoriados e a sua vida, né, nessa fase aí boa de doutorado aí nos Estados Unidos, e nós estamos esperando você voltar para arrebentar aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que nos assistiram até agora. Amanhã nós vamos ter um papo sobre teologia histórica. Nosso convidado será o professor Rogério Cunha, que é especialista nessa área. Eu espero você. E para nós encerrarmos, Paulinho, eu queria fazer um pedido para você que está nos assistindo. Você vai tirar uma foto da gente agora, seja uma selfie, uma foto, e você vai postar lá no seu Instagram com o @ojeanfrancesco e o arroba dele, que é um pouco estranho, o arroba dele é Paulo SHW. Paulo SHW. Então faz isso agora, por favor. É um pedido que eu faço do fundo do meu coração. Você gostou dessa live? Você está gostando da Semana Teológica? Faz isso. A gente vai fazer uma pose agora, pode ser com um joinha, pode ser com um sorriso, pode ser com paz e amor, teologia hippie, o que for. Tira uma foto aí e coloca lá no seu Instagram para a gente divulgar essa Semana Teológica. A gente está com 300 inscritos. Para mim isso já foi um recorde, não achei que ia bater tudo isso. E é só o começo. Amanhã tem muito mais. Eu espero vocês amanhã. E boa noite. Tchau, Paulo. Manda um beijo para as crianças. Tchau. Aí, Deus abençoe a todos. Tchau.